lado me acorda a oração. É o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi. Alguém me explica, por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Mais
Boa noite para você que está aqui junto conosco em mais uma transmissão, em mais uma quarta-feira, para aprendermos mais sobre Jesus aqui nessa programação. Obrigado por estar aqui com a gente, tá bom? E eu já quero mandar um abraço para um monte de gente que está aqui no chat. Já tem um bocado de gente aqui conosco. Um abraço para todos vocês, tá bom? E aqueles recadinhos de sempre, né? Que não pode faltar, vocês já estão cansados de escutar. Se você é novo por aqui ou ainda não, por algum motivo, ainda não se inscreveu, vai aí no botãozinho que tem inscreva-se e aperta nele. Se não me engano é vermelho. Aperta aí nele. Depois, fica bem pertinho, já deixa o seu like, seu curtir, tá bom? Não esquece. E por último, das três coisas, você ativa as notificações, que é o sininho aí. Você aperta, se inscreve, ativa o sininho e deixa o seu like, tá bom? Não esquece. Aí você vai lá no Instagram, que eu sei que você usa o Instagram, e pesquisa @IASD-Araçoiaba e vai lá e segue. E vale lembrar também que o culto de hoje é uma parceria entre os distritos de Jardineópolis, o pastor Emílio, e aqui Araçoiaba, o distrito de Araçoiaba, com o pastor Diego. Então vai lá também no Instagram, depois de seguir IASD Araçoiaba, você pesquisa Adventistas Neópolis e segue também os irmãos de Jardineópolis, tá bom? Não esquece. Um abraço para todos vocês de novo, né? E para quem não é de Jardineópolis, nem daqui de Araçoiaba também, que eu sei que tem um bocado de gente, também um abraço e um grande beijo para vocês, tá bom? Fica com a gente até o final da programação. Antes de convidar o Ministério Dynamis, eu convido você onde você estiver, se puder, feche os seus olhos para juntos falarmos com o nosso Deus, tá bom? Vamos lá? Pai querido, muito, muito obrigado, Senhor, pelo dom da vida que o Senhor tem nos concedido. Obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Vencer com toda a programação de hoje, Pai. Vencer com o pregador, vencer com o momento de oração, os louvores, vencer com os equipamentos, com a conexão de internet, Pai. Abençoa tudo. Permanece conosco hoje e sempre. É isso que te pedimos no doce e santo nome de Jesus. Amém. Fiquem agora com o Ministério Dynamis. E as músicas de hoje são bem legais, tá? Canta conosco. Boa noite para você que está nos acompanhando. Sejam todos bem-vindos a mais um culto de quarta-feira. Então chame seus amigos, chame seus familiares e vamos juntos louvar a nosso Deus com a música Sorria.
agora vamos continuar o louvor cantando a música Em Tua Presença. Talvez uma das perguntas mais formuladas de todos os tempos seja o que acontece depois da morte. Há algumas explicações históricas para isso, e você já deve ter ouvido falar. Mas a visão bíblica é muito interessante porque transmite ideias de esperança, justiça e misericórdia. Na Bíblia vemos basicamente duas ressurreições. A primeira ressurreição é marcada pela volta de Jesus. Neste momento, os mortos fiéis a Cristo ressurgirão para viver eternamente com aquele que por tanto tempo esperaram ver. Terão corpos gloriosos, nunca mais sentirão as típicas dores dessa vida, muito menos a morte. Mas como Jesus define quem é fiel e salvo?
cada um decide livremente se quer servir a Cristo. Só que aceitar a graça significa viver em obediência aos princípios divinos. A definição de salvação não é algo que Deus, de forma arbitrária, determina, mas é fruto do tipo de relacionamento que as pessoas mantêm com Ele até o fim de sua vida. Jesus retorna e todos os fiéis, os que ressuscitaram e os que já estavam vivos, reinam com Ele por 1000 anos. São arrebatados para testemunhar o destino final da humanidade. Depois do milênio, ocorre a segunda ressurreição. Ressurgem então os perdidos, aqueles que infelizmente não quiseram se manter conectados com Cristo. A inspiração bíblica nos fala da justiça de um Deus que não quer levar para si os que não o amam, que tem misericórdia e tenta o tempo inteiro sensibilizar as pessoas para amá-lo, e que nos dá a genuína esperança de uma vida sem morte depois da ressurreição, em que o maior presente é poder estar em uma eternidade com o Criador. Bom, chegamos a um momento que é bastante especial também, que é o momento de oração. Bom, hoje, diferente das outras quartas, nós não iremos mostrar aí para vocês na tela os pedidos de oração, mas nós temos certeza que Deus, em sua onisciência, Ele sabe de todas as coisas e todas as nossas necessidades. Bom, vamos orar nesse momento por alguns pedidos que eu vi aqui no chat, que as pessoas também pediram muito, dei uma olhada rápida, e pessoas estão pedindo por parentes que estão enfermos, pela sua saúde, pelos desempregados, por pessoas que estão afastadas dos caminhos do Senhor, e especialmente hoje nós iremos entregar a Deus o projeto missionário do reencontro que vai acontecer nos próximos dias. Nós sabemos que tem muitos irmãos em todas as igrejas que infelizmente um dia se afastaram dos caminhos do Senhor, e hoje nós iremos entregar a Deus, nas mãos de Deus, este projeto tão belo, para que no dia do reencontro muitas pessoas que um dia se afastaram voltem para o lugar de onde elas nunca deveriam sair. Também nós iremos apresentar alguns pedidos que não foram expressos aí, sabe? Fica só no nosso coração, ou a gente não tem como colocar no chat, e fica lá só guardadinho com a gente. O Senhor também, Ele sonda os nossos corações e sabe de todas as coisas. Você que está aí em casa, ore conosco nesse momento, crendo que o Senhor, em todo o seu poder, vai realizar um milagre em nossa vida e em nosso lar. Eu convido nesse momento o pastor Diego, que vai fazer a oração por esses pedidos. Olá, irmão, boa noite, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com você. É bom estarmos juntos para adorar e glorificar o nome do nosso Deus. E como diz o salmista Davi, no Salmo 4, no verso 3, ele diz assim: sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso, o Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Quando a gente ora ao céu, quando nós rogamos ao Senhor, Ele ouve a nossa prece. Existe uma frase de Max Lucado que ele diz que ninguém pode orar e se preocupar ao mesmo tempo. E é por isso que nós vamos agora, nesse momento, entrar na presença de Deus através da oração. E rogar a Ele que tire a preocupação da nossa vida, tire a preocupação da nossa mente, e vamos pedir que o Senhor possa cuidar de todas as coisas, ouvir a nossa prece e atender conforme a sua vontade. Você, aonde estiver, quero convidar a fechar os seus olhos para que juntos possamos orar ao nosso Deus. Pai querido, Deus Santo e Todo-Poderoso, aqui, meu Deus, estamos na Tua presença, falando contigo, rogando a Deus que o Senhor escute a nossa oração. E Pai, sabemos que quando nós clamamos, o Senhor nos ouve.
Mas queremos te pedir uma coisa, é que o Senhor nos dê confiança em saber que o Senhor vai ouvir a nossa prece, em saber que o Senhor vai resolver tudo aquilo que vamos estar pedindo e clamando. Pai querido, queremos orar por todos os pedidos que estão sendo colocados no chat. Queremos, ó Deus, te pedir de maneira especial que o Senhor atenda cada um deles. Pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão sofrendo porque perderam alguém que amava. E Pai, conforta cada uma dessas pessoas, dá o emprego, dá o sustento. Mas Deus, nós também oramos a Ti por um projeto muito especial, que é o projeto Reencontro. Teremos esse projeto, já está se aproximando, mas de maneira especial oramos e rogamos por cada um daqueles que vão receber o convite, por cada um daqueles amigos que um dia estiveram conosco, adorando a Ti na Tua presença. Ó Pai, que o bondoso Espírito Santo possa alcançar essas pessoas, possa alcançar esses amigos. Quem sabe é um parente, é um pai, é uma mãe, é um irmão, ou é apenas um amigo. Mas ouve, ó Deus, a nossa prece, ouve o nosso clamor, atende, ó Deus, a nossa oração. Ó Pai, o poder da oração não está naquele que está falando, mas sim em Ti, aquele que está nos ouvindo. Aceita, ó Pai, os nossos louvores, aceita a nossa adoração, continua conosco nesse culto, que tudo que seja feito aqui, seja somente para honrar e glorificar o Teu santo e bom nome. Ó Pai Santo, nos dá a Tua paz, nos concede o Teu grandioso amor, não porque em nós há algum merecimento, mas é unicamente pelo santo e bondoso nome de Jesus. Amém. E já agora em seguida, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 35. Nessa parte que agora nós estamos, que é a parte da adoração através dos nossos dízimos e ofertas, nesse versículo 35 do capítulo 20 diz assim no finalzinho dele: a maior felicidade em dar do que receber. E esse é o momento que nós podemos dar das posses que o Senhor nos concede, devolver aquilo que pertence a Ele. E então, enquanto você estiver assistindo o vídeo Primeiro Deus, se você tem o dízimo aí, separe. Na primeira oportunidade que você for à igreja, devolva o dízimo. Ou quem sabe, separe uma oferta, para que quando você possa, e a igreja também possa devolver. E assim, dando com alegria, o céu vai com certeza continuar nos abençoando. Deus vai continuar sendo fiel para cada um de nós. Que o Senhor Deus te abençoe e que possamos ser liberais para que a obra do nosso Deus continue a avançar aqui na terra. E agora assista o vídeo Primeiro Deus. Por que eu sou a única na minha classe que não tem um celular? Bem, por que você não compra um? Você sabe que eu sou só uma estudante que não tenho dinheiro. Então por que você não vai colportar? Você vai estar fazendo o trabalho de Deus e ganhando dinheiro. Luana tinha 15 anos quando considerou o conselho de seu pai para ir colportar. Ao final da campanha, ela finalmente conseguiu comprar seu celular após dar seu dízimo e seu pacto, uma oferta regular e sistemática de todos os seus ganhos. O ano seguinte, ela foi colportar novamente, ganhando o suficiente para pagar suas despesas, devolver a parte de Deus e, ainda assim, guardar dinheiro. Um dia, seu pai estava pensando em como dar a melhor educação financeira para ela. Então ele disse: Ei, Luana, por que você não abre uma conta poupança para ganhar alguns juros sobre o dinheiro que você tem? Mas eu não tenho mais aquele dinheiro. O quê? Como assim? Como você gastou todo aquele dinheiro? Bem, sábado passado, o pastor nos disse que eles lançaram um plano para reformar a igreja e pediu para aqueles que forem tocados por Deus em seus corações para dar uma oferta de livre-arbítrio, uma oferta de sacrifício, em acréscimo aos seus dízimos e pacto. Depois de orar, eu decidi que se você desse a sugestão para eu abrir uma conta de poupança, isso seria o sinal de que eu deveria investir todo o dinheiro na renovação da igreja. Portanto, de agora em diante, eu não tenho mais aquele dinheiro.
A palavra de Deus nos convida regularmente a devolver nossos dízimos e o nosso pacto. Mas, em acréscimo a isso, nós talvez recebamos ocasionalmente um chamado do Espírito Santo para também dar ofertas de livre-arbítrio. Ellen White diz que o que dais à causa de Deus não é perdido. Ao contrário, este recurso está aumentando o valor e será registrado em vossa conta no reino dos céus. E ela complementa dizendo: deveis ser os recipientes da riqueza eterna, e tudo o que juntais lá em cima está livre de desastre e perda, e aumenta, tornando-se bens eternos e duradouros. Vamos pedir a Deus que nos torne sensíveis à sua voz quando Ele nos chama a negar o eu e a nos sacrificarmos para o avanço do seu reino. Coloquemos nossos desejos por último e, primeiro, Deus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer.
Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Oh. Amém. Olá, boa noite, querido irmão, querida irmã que nos assiste nesta quarta-feira, que com certeza será uma noite também muito abençoada, porque você está aqui conosco e principalmente porque Deus vai te abençoar muito no dia de hoje. Com certeza, os primeiros momentos do culto foram uma inspiração, essas histórias lindas que a gente escuta no primeiro Deus, os louvores que aquecem nosso coração, mas esse texto também da palavra do Senhor, na continuidade que estamos hoje encerrando essa pequena série. Essa série que nós fizemos, ela foi mais resumida, estudando um pouco o livro de Ruth, e a temática da nossa série é Esperanças em Tempo de Caos. O pastor Diego falou na semana passada no primeiro sermão da nossa mensagem, que foi há 15 dias atrás, porque semana passada nós tivemos aquele intervalo do Crescendo em Graça com o pastor Hélio Carnassali, mas há 15 dias atrás o pastor Diego ele falava que duas palavras, elas podem resumir o tempo que nós estamos vivendo. A primeira delas é incerteza. Nós estamos assim experimentando essa palavra cada vez mais vivenciada em nossa vida, porque nós não temos muita noção de, por exemplo, ontem mesmo eu fiz algumas visitas e queria mandar um abraço aí às irmãs de Paudalho que visitei no dia de ontem, e todas elas me perguntavam: pastor, quando é que a gente vai poder voltar à normalidade? Eu gostaria de ter essas respostas, mas não tenho todas as respostas. Mas a segunda palavra que o pastor Diego mencionou há 15 dias atrás é a palavra caos, que se tornou base para a nossa mensagem, a nossa série de 2 dias, né? Então, vivemos também nesse tempo desafiador, mas nós vamos vendo aqui, que nem há 15 dias atrás, de que a mão do Senhor ela é poderosa para poder nos sustentar mesmo nesses momentos desafiadores. Convido você a fazermos uma breve oração para continuarmos aqui nossa mensagem. Pai querido, nosso bondoso Deus, que da mesma maneira que o Senhor esteve conosco até o presente momento, também Tu possas abençoar o nosso culto dessa noite, na continuidade agora da Tua palavra. O Senhor já esteve usando cada um dos nossos amigos que realizaram tanto os louvores quanto as outras partes. Que Tu possa nos abençoar agora, abra o nosso entendimento e também o nosso coração para o que o Senhor deseja para essa noite, em nome de Jesus. Amém. Há 15 dias atrás, o pastor Diego terminou o texto, iniciando aquela história onde Noemi
Nós estamos aí abrindo o livro de Ruth, como já disse. O pastor Diego, ele termina com a ideia daquele momento tremendo dos versos 6, onde Noemi tem aquela conversa muito profunda, depois de todo aquele momento de caos, e agora era o momento onde ela experimentava a presença do Senhor, o cuidado de Deus, mas ela amou muito e amava muito as suas noras, que estiveram com ela nos momentos fáceis, de abundância, mas também tiveram com ela nos momentos desafiadores, quando se perde aí os filhos, os esposos delas também, era uma perda comum a elas, o ser viúva. E sabem, queridos, o sentimento de Ruth, o de Orfa e também de Noemi, era um amor verdadeiro, era um amor genuíno. E aqui especificamente Noemi, ela tinha um amor que ele tinha alcançado um clímax. Quando ela pede agora para que as suas noras se despeçam e sigam cada um ao seu caminho. Existem tantas pessoas, sabe, que às vezes querem que outras as ame prendendo-as, né? Mas a gente nunca pode esquecer que o amor, ele não nasce dentro do cativeiro. O amor, ele sempre brota da liberdade. Muitas vezes a gente pensa que Jesus precisava destruir tudo, né? Até semana passada a gente teve, como pastores, uma capacitação, e no seminário, aquele erudito, ele disse que alguns de nós queríamos que Jesus exercesse o poder na destruição do diabo, mas não, Jesus deveria mostrar de outras maneiras, né, as atitudes, principalmente atitudes de amor, motivadas por seu amor, porque deveria ser também antagônicas a essa forma como o reino das trevas trabalha. Mas vamos lá para o texto bíblico, né? A partir do verso 15... Noemi, ela começa a dar uma fala aqui muito importante. Ela já tinha agora se despedido de ambas as noras. E Orfa, ela segue seu caminho, se despede. Aqui o texto bíblico diz que elas choraram muito. Foi um pranto alto, mostrando o rasgar de separação que havia nelas. Aqui o verso 14 dá esse contexto, onde ela diz: então de novo choraram em alta voz. Orfa com um beijo se despediu de sua sogra. Porém Ruth, aqui diz o texto, Ruth se apegou a ela. Sabem, queridos, o que acontecia agora? Agora a história ela começa a seguir um novo patamar, onde agora nós vamos vendo que ao invés de serem 3, agora era o caminho de 2 mulheres, mas o Senhor também esteve ao lado delas. O verso 15, Noemi responde a essa presença de Ruth, a essa decisão de Ruth de abandonar inclusive a presença dos seus pais, da sua família. Isso mostra também a entrega, o relacionamento, e alguns dizem, né, que sogra não deveria ser excluída, e tem tanta brincadeira, né, mas depreciativa, mas no caso Noemi se tornou, mas às vezes tem algumas que podem ser problemáticas, sabiam disso? E eu não vou entrar aqui por esse aspecto, porque a psicologia poderia dizer um monte de coisa aí. Vocês riem, né? Só porque eu falei tal coisa, né? Mas sabe, queridos, o que acontece? Isso mostra um crescimento tremendo. O verso 15 diz assim: eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após tua cunhada. Olha só, que profundidade de decisão. Vá, e você está livre
para adorar quem você quiser, voltar para a casa que você quiser e volte para o seu povo, para a sua origem. E queridos, o lar da gente, a nossa origem, ele tem uma força tão grande na nossa vida. Isso mostra também o quanto esse apego não foi apenas um apego emocional, era também um apego que envolvia muitas áreas da vida, inclusive a espiritual. E no verso 16, nós vemos uma das maiores declarações saídas da boca de uma mulher pagã, que agora conhecia primeiro Noemi e depois conheceu o Deus de Noemi. Há 15 dias atrás, o pastor Diego mencionou do cuidado do Senhor em relação a elas, de que era nesses momentos de dificuldade que elas se apegavam. E queridos, aqui o verso 16 disse, porém, Ruth: não me instes a que te deixe, e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. O verso 17 é um complemento dessa declaração, diz assim: onde quer que morreres, morrerei eu, e serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Essa declaração, queridos, muitos estudiosos, eles falam que foi uma das declarações mais fortes do Antigo Testamento, de uma entrega de uma mulher que tinha todo um contexto terrível, de abandono, de situação complicada. E agora, queridos, ela entrega nessa declaração, ela estava declarando o que já acontecia no seu coração. O Deus de Noemi agora era uma mudança inclusive de identidade, não apenas identidade pessoal, mas também uma identidade espiritual. Ela havia sido, e Ruth simboliza também todos aqueles que um dia viveram longe, mas Deus, queridos, traz para perto. E às vezes a gente tem o tratamento de, muitas vezes, criticar aqueles que acreditam diferente de nós, maltratar, e em nome da verdade nós somos muitas vezes egoístas. E um dia eu conversava com uma pessoa, isso há um tempo atrás, uma pessoa dizia para mim assim: sabe, pastor, em nome da verdade eu tenho que dizer toda a verdade, doa a quem doer. E sabe o que eu disse para essa pessoa? Eu disse assim: sabe, existem muitas pessoas que em nome da verdade, elas são muito mais mal educadas do que pessoas altruístas no sentido de querer ajudar. E essa era uma pessoa cristã. Mas eu creio que essas pessoas, elas não leram aquele texto de Ellen White, quando Ellen White fala assim, que é lindo. Meu pai lia muito esse texto para nós lá em casa. Ele dizia que Emílio, Ellen, Eduardo, Manu, Helder, Nalva, minha mãe. Ele lia esse texto. Quando a gente estava ali meio que se estressando, vocês sabem como é menino? Ele dizia assim: Jesus nunca ultrapassou os limites do decoro, da boa educação. Sabem, queridos, o que acontece aqui é que Noemi, ela soube trabalhar com ambas. Ela deu bom testemunho. Ruth via como era que ela agia. Mas, queridos, a situação difícil vem, o caos vem para todos. Mas agora essa entrega modificou toda a vida de Ruth para sempre. E também a história modificou, a história inclusive de Noemi. Essa decisão, esse encontro de ambas. E queridos, o verso 18 diz: vendo, pois, Noemi,
que de todo estava resolvido a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. E o verso 19 diz que ambas se foram até chegarem a Belém. Sabem, queridos, não foi uma situação fácil. Porque elas tinham, ou melhor, Noemi antes havia saído até com algumas posses, se tornaram até, antes tudo era um problema, saíram na fome, o pastor Diego falou. A casa de pão faltou pão. A casa onde tinha comida, faltou comida. Elas, sabem, é muito bom quando você vai para um novo lugar, um novo patamar, e você chega bem sucedida. Mas é ruim quando você vai tentar uma vida melhor, mas essa vida melhor, quando você vai lá, volta pior do que quando saiu. Essa era a situação. Quando ela foi com a família, agora ela voltava amargurada. E sabem, queridos, numa parte aqui do texto, ela se chama de Mara, né? A amargura, queria ver isso, ela muda até o nome dela. Mas, queridos, essa declaração de que ela precisava ir, isso começou a fazer toda a diferença. E aí é onde eu vou concluindo aqui essa primeira parte do sermão. No capítulo 2, elas chegam em Belém e agora elas não tinham mais, queridos, todas as possibilidades não. Porque havia acontecido uma tragédia. Para vocês terem uma ideia, uma mulher quando se tornava viúva no tempo de hoje, já é difícil. Eu sou filho de uma viúva. Mas, queridos, isso já não é fácil hoje. Mas imagine daquele tempo onde era como se a tua identidade fosse rasgada. Mas não é só rasgada não, era como se alguém fosse lá, no sistema onde se cadastra o CPF, lá, e todos os nossos registros, fosse lá, apertasse um delete, apagasse da nossa história tudo, ou seja, Noemi, ela voltou sem nome, sem posses, sem direito a nada. E a única coisa que restava dela era rebuscar as espigas, viver do resto das plantações. Porque Deus, em sua justiça, sabendo que o caos poderia vir a muitas famílias em Israel, Deus criou leis justas. Deus, para vocês terem uma ideia, Deus criou uma lei de que cada plantador, cada agricultor, ele deveria cultivar a sua plantação. Vamos imaginar que aqui esse quadrado é a plantação. Então, a gente aqui só poderia colher aqui do meio, mas os lados, as beiradas não deveriam ser. A lei que Deus instituiu não deveria ser colhida. Deveria ser apenas colhida por estrangeiros e também por pessoas que estavam em necessidade. Vocês lembram uma vez que os discípulos de Jesus estavam num sábado, que eles estavam e foram colher espigas, e era um dia de sábado, eles não tinham dinheiro, se eles não se alimentassem ali, era por causa dessa lei, havia um direito das pessoas em necessidade, estava ali. E, queridos, Noemi já era uma senhora de idade, não tinha condições de ir rebuscar, ia fazer essa colheita, e Ruth se dispôs aí, o capítulo 2 diz... E o verso 1 do capítulo 2 diz que tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual chamou de Boaz. Ruth a Moabita, e esse detalhe é tremendo, né? Eu gosto muito da Bíblia porque Deus gosta de dar detalhes. Bota lá de Moab. O povo de Israel não gostava de Moabita. A conversão de Ruth era horrível, queridos, aos olhos de um judeu. Era alguém desprezível. A terra de Moab é a terra dos cães. Ninguém gostava deles. Então vi agora, e havia uma descrição, e deixa eu resumir, porque eu não vou ter tempo de falar toda a profundidade do texto de Ruth. E agora, queridos, havia um parente, e havia uma outra lei, chamada lei do levirato, que essa lei do levirato dizia que para que tudo
alguém fosse de novo lá no sistema e reincluísse o nome daquela família inteira e toda aquela situação pudesse ser restituída a uma vida de normalidade, saísse do caos, da fome, da angústia, do desprezo, do falatório dos outros, daquele olhar, sabe? E às vezes a gente como cristão pode dar aquele olhar, sabe? Tão crítico, tão discriminatório. Mas agora, queridos, Ruth, ela vai e começa a recolher, porque existia uma lei, essa lei da colheita, e havia uma lei do levirato, que era um parente mais próximo se casaria com aquela mulher, e o filho que seria daquele casal não seria o filho dele, seria o filho daquele falecido. Era uma representação, para que pudesse voltar toda a sua herança, o seu nome e todas as heranças perdidas, e toda a herança perdida. Mas, queridos, e agora chega ela lá recolhendo as espigas, e do nada aquele homem, queridos, de uma maneira muito especial aparece, diz o capítulo 2, a partir do verso 8 até o 23, diz que ele pergunta quem era ela e se identifica, e agora Ruth chega toda empolgada depois de uma colheita, porque agora Boaz era um homem tremendamente bondoso, transformado por Deus, porque sabe o que acontece? A lei dizia que eles deveriam pegar daquilo que sobra, e Boaz disse assim, sabe: não, Ruth, vai lá e pegue do melhor, do que tiver de melhor. Queridos, essa atitude de Boaz quer dizer muito para nós. Como disse o pastor Diego há 15 dias atrás, existem dois livros na Bíblia que tem nome de mulheres, e os dois nomes das mulheres, Ruth e Esther, sempre elas chegaram para mudar a situação, mas também para nos revelar que Deus não tem esses parâmetros que muitas vezes a gente tem de discriminação, de diminuição de pessoas, seja por raça, por tudo, porque para Deus nós somos um só. E agora, queridos, e também essa atitude de Boaz de oferecer o melhor também mostrava o quanto Deus nos trata. Deus nunca nos oferece o que é inferior, sempre o que é melhor, o melhor do melhor, porque nós estamos aqui no meio. Vamos imaginar agora, a gente gosta muito de agir de maneira social, né? E a gente muitas vezes quer ajudar o pobre com o que sobra, com o que resta, com aquilo que a gente já não quer mais, mas a gente tem que pensar que tem que fazer o melhor, não é apenas para os pobres, não, é para todos, porque debaixo de Deus, queridos, todos nós temos necessidades tremendas. E agora, queridos, havia uma lei essa lei do levirato era muito interessante, porque agora o capítulo 3 mostra um pouco do desenrolar dessa lei, que era interessante. Para você ter uma ideia, estava lá Boaz na eira. A eira é um lugar onde se guardava a plantação depois de colheita. E estava ele lá. E chega a hora da noite, eles iam dormir. E a lei dizia que quando um parente mais próximo quando uma mulher precisava dizer para o homem que ele era o parente mais próximo, porque quando ela chegou em casa, Noemi disse que Boaz era o parente mais próximo e ensinou: olha, faz assim, ó, você vai lá de novo, e quando ele for lá dormir, você faz assim, ó, se deita aos pés dele. Imagina que negócio doido, se fosse hoje, hein? Era assim que funcionava. Estava lá o homem deitado, e agora tu te deita lá nos pés dele. Fica lá, deitado nos pés. Agora tu te arruma direitinho. Vai, toma um banho, te unge, bota um perfume legal, põe tua melhor roupa, verso 3. Desce a eira, porém não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que te se deita, então chegarás e lhe descobrirás os pés e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. E respondeu Ruth: tudo que
Tudo quanto me disser, farei. Veja só que coisa interessante. Maria, mãe de Cristo, já há muito tempo depois, um dia estava lá naquela festa e a festa estava dando tudo errado. E era aquele primeiro milagre de Cristo, né? E Maria disse a mesma expressão que Ruth, né? Façam tudo o que ele vos disser. Sabe, queridos, isso é uma sugestão muito interessante para nós, um conselho tremendo, de que quer ser feliz, faça o que Deus diz. Faz o que Ele pede, para a tua família, para a tua casa, para os teus negócios, que sempre vai ser melhor, sempre será o melhor, nunca será inferior, porque Deus sempre oferece o melhor para a gente. Sabem, queridos, é como diz João a respeito daquilo que Deus preparou. Nem o que olhos viram, ou pensamento veio ao ser humano. Isso, Deus fez muito maior do que tudo isso. E sabem, queridos, depois de todo esse ritual, Boaz promete casar com ela. Ah, que felicidade, mas a felicidade durou pouco. Porque depois descobriram que eles tinham um parente mais próximo. Então quem deveria casar era aquele parente mais próximo. Ah, que tristeza. Parece que a notícia era tão boa, né? A gente fica pensando assim. Tudo estava tão bom, estava tão bonzinho. Mas sabe o que acontece? Boaz, ele decidiu, ele era um homem de palavra, e ele foi naquele parente mais próximo, e falou todo que queria casar com Ruth. Ele quis devolver a vida que Ruth, inclusive, nunca teve com a sua família. E, queridos, aí lá vai outro costume em Israel. Hoje e semana passada, o pastor Diego, semana passada não, 15 dias, o pastor Diego disse algumas curiosidades. Hoje eu também estou aqui nas curiosidades de Ruth. É uma outra cultura, é um outro mundo. Então a gente tem que entender um pouco para poder entender o texto. Aí vai vai Boaz lá conversar com o parente mais próximo. E sabe o que acontece? Naquela época, eles tinham que tomar as decisões. O cartório daquela época era a porta da cidade. Boaz tomou uma decisão séria, chamou o parente mais próximo, e eles concordaram, disseram que aquele abriu mão, não queria casar com Ruth, e Boaz assume novamente essa responsabilidade, mas ele disse assim, olha, então não pode ser de boca para fora não, porque compromisso tem que ser feito de verdade. E o que acontece? Eles vão à porta da cidade, na porta da cidade, eles trocam as sandálias. Na frente dos anciãos que ficavam ali na frente da cidade. E ali se fazia negócio em Israel. Veja que coisa interessante, né? Eles trocavam as chinelas. O outro parente e Boaz trocaram a sandália na frente do outro. E assim, era como se fosse o cartório e você reconhecia-se firma. Era assim que funcionava. E ali foi feito. E, queridos, no capítulo 4, a história é linda, porque sabe o que acontece? Aqui no capítulo 4, verso 1, diz que Boaz subiu à porta da cidade e assentou ali. Eis que o resgatador de Boaz havia falado e ia passando. Ó, fulano, chega aqui e assenta. Ele se virou e assentou. Então fez aquele negócio, como eu disse agora há pouco. Está aqui no capítulo 4. E ele que se casa com Ruth. E foi uma coisa linda, queridos. E queridos... Aí eles casam. E tudo vai bem. Tudo vai perfeito. E o capítulo 4, a partir do verso 13, já vou encerrando aqui a mensagem, começa a concretização da mudança de vida. Sabe, queridos, a partir do verso 13 do capítulo 4, fala assim, assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Que coisa linda, não é um casamento qualquer. É a dignidade de volta, é nunca mais comer daquilo que resta,
É nunca mais alguém olhar dizendo: lá vem as malditas, as amaldiçoadas, aquelas que o Senhor se esqueceu delas. Da nossa boca, queridos, deveria sair também palavras, queridos, de uma maneira tão especial, que ao invés de jogarmos as pessoas lá no buraco, deveríamos levar as pessoas a patamares maravilhosos de transformação. Do que está saindo da sua boca, queridos, está saindo o quê? O falar a vida alheia, o amaldiçoar, o reclamar, o murmurar. Se está saindo assim, alguma coisa está errada. Mas Boaz, queridos, sabe o que acontece? Boaz aqui, ele devolve, Deus através de Boaz, devolve a dignidade, devolve a vida. Isso que ele está querendo fazer com você. Jesus está querendo mudar nossa vida, queridos. Você que aí está nos assistindo, que ainda está protelando aí, está prorrogando sua decisão de batizar, você fica: será não, queridos, Deus quer isso, faça o que Ele disse. Em Marcos 16, quem crê e for batizado será salvo. Ele está dizendo, ele está louco para te tirar. Não é apenas se salvar desse mundo mal, não. Ele está querendo te devolver a eternidade. E você que está aí na igreja, que esses 7 meses aí de quarentena machucou você. Você perdeu o costume de ir à igreja. Deus está louco de devolver novamente aquela fé mais pura que você teve. Aquela fé, queridos, que é vibrante. E Deus está doido para fazer isso com a gente, comigo, com você, com todos nós. Mas aqui, queridos, esse texto é lindo, porque diz assim, olha: assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres chamaram a Noemi, olha só, a amargurada. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e será afamado em Israel seu nome. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice. Pois tua nora, que te ama, deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e pôs no seu regaço, no seu colo, e entrou a cuidar dele. E as vizinhas lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Esse é o pai de Jessé e o pai de Davi. Que coisa! São estas, pois, as gerações de Pérez. E assim vai. Sabe quem era Ruth, queridos? A avó de Davi. Que coisa! Será que a gente tinha planejado tal coisa no início dessa história? Jamais, queridos. Uma mulher jogada pela vida, uma mulher rejeitada por todos, uma tragédia acontecendo, mortes em todas elas, a fome batendo na porta. Mas Deus mudou a história, queridos, aqui. E sabem, queridos, que história é essa? Boaz, queridos, é o resgatador de Ruth. Jesus pediu para que esse livro estivesse aqui, para que no Antigo Testamento as pessoas pudessem olhar para Cristo, que um dia viria, ia mudar a nossa sorte, ia transformar a nossa vida, e agora a gente poderia de verdade estar de novo na linhagem perdida de Jesus. Que coisa! É por isso que as gerações diriam que nós seríamos bem-aventurados. E queridos, Jesus faz isso de novo, mas eu queria ir lá mais para frente. Vamos lá para Mateus, no primeiro capítulo de Mateus, como último texto do nosso sermão. Mateus, capítulo 1, é uma parte do texto que a gente não gosta muito, não é? Porque vai falar de genealogia. Mas eu queria que vocês lessem comigo essa parte aqui. Mateus capítulo 1, a partir do verso 1. Começa dizendo aqui:
livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou a Tamar, Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão, Arão a Aminadab, Aminadab a Nasson, Nasson a Salmão. Salmão gerou Raabe, a Boaz, este de Rute gerou Obed, Obed a Jessé, e Jessé gerou Davi, o rei Davi. Está vendo que coisa interessante? Por que Boaz tratou essa mulher diferenciadamente? Aqui o texto fala, queridos, Salmão gerou de Raabe Boaz a este. Que coisa linda! Isso quer dizer que Jesus, a estrela de Davi, o Emanuel, Deus conosco, teve na sua linhagem uma prostituta que vivia em cima dos muros de Jericó, que por medo aceitou a Cristo, aceitou a Deus e teve sua vida modificada. Uma prostituta transformada, e Jesus não teve vergonha de ter nascido nessa linhagem. E agora, Jesus também da linhagem, vindo Rute, uma mulher abandonada, pagã. Isso quer dizer, queridos, que enquanto alguns cristãos que não aprenderam o que é o cristianismo, o verdadeiro evangelho, sabem, queridos, a gente às vezes a gente precisa ter nossas crenças cada vez mais fundamentadas na palavra, mas a gente precisa entender o que é o evangelho. O evangelho é uma pessoa. O evangelho é uma pessoa que na linhagem dele trouxe pessoas como eu e vocês, pessoas distantes, pessoas abandonadas pela vida, pessoas que sofreram angústias, perdas colossais, onde muitas vezes até a fé morreu, mas ele disse em sua palavra: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Sabem, queridos, era Raabe, a prostituta, que vem. Ela simboliza a gente. Quando a gente se perde, a gente tem medo, inclusive de Deus. Mas sabe o que isso ensina para nós? Que não importa onde é que a gente está, na hora que a gente clama e estende a mão a socorrer aquelas pessoas que precisam, nós deveríamos ser essas mãos. Não as mãos acusatórias, mas as mãos que levantam, queridos. Sabem o que Madre Teresa de Calcutá, ela diz que as mãos que auxiliam são muito maiores do que apenas lábios que rezam. Tem um monte de cristão que só ora, e são terríveis. Mas sabem, queridos, aqui nós deveríamos nunca olhar para a prostituta ou para algum outro religioso que crê diferente e acusar, não, porque a gente não sabe quem faz parte da igreja invisível de Deus. Quem de nós sabe? Quem nós sabe? Onde nós sabemos? A questão do joio e do trigo não cabe a nós a fazer a seleção. A seleção é de Deus. É Ele que faz. É Ele que traz as Raabes da vida, as Rutes da vida, os Emílios da vida, os tantos da vida, e trazem para perto para fazer o nosso coração, que nem os discípulos a caminho de Emaús, fazer o nosso coração arder, para que quanto mais a gente tiver vontade de ir, a gente fica, porque sabe que aqui é o único lugar onde a gente nunca será abandonado. Ele não prometeu que a gente não passaria por aflições, mas Ele disse que nunca nos abandonaria. Isso deveria trazer para a gente uma força tão grande, de seja na vida, seja na morte. Ele também
também disse lá através de Paulo: nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem nada nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E eu pergunto, coloca aí no chat: Senhor, eu entrego novamente minha vida para Deus. Senhor, eu aceito ao Senhor de novo, transforma a minha vida. Não importa quem você seja, por trás da tua máscara. Não importa quem é você quando a igreja se fecha. O que importa é quem Deus pode te transformar. Ele pode transformar o caos da nossa vida. E do caos Ele criou o universo. E também do caos Ele pode recriar você e a mim. Faça isso. Entrega novamente. E se você já entregou, reafirma. Deus quer isso. Que Deus te abençoe, queridos. Coloca aí tua decisão. Levanta tua mão aí, levanta. E eu queria orar por você agora nesse momento. Pai querido, nosso Deus, nossas mãos estão levantadas aqui porque elas mostram a nossa vontade, Senhor, de que o Senhor agarre nossas mãos agora. Faça-nos ter certeza disso. Por favor, Deus, Ellen White disse que nossas mãos são tão frágeis, mas se tua mão poderosa agarrar na nossa, a gente pode de verdade termos uma vida melhor, uma vida, como disse Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Não importa, Senhor, se a gente foi uma Raabe da vida, se a gente foi uma Ruth da vida, ou se a gente tem nossa própria história diferente. As histórias dessas mulheres se encontram com a nossa, porque existe o resgatador, que no caso delas foi Boaz, mas agora o resgatador da gente se chama Cristo. Cristo, o evangelho vivo, aquele que Paulo disse em Romanos 1,16, que é o poder de Deus que arrebenta com a nossa vida e nos reconstrói a tua imagem e semelhança. Por favor, querido Pai, seja com cada irmão, cada irmã que está agora nos assistindo, nos ouvindo, tanto em casa quanto em outros lugares. Por favor, alcança o Senhor de uma maneira poderosa, transforma, aquece e dê a vida, Senhor, para a gente que a gente nunca teve. E também a vida que a gente ainda não teve, mas vive na expectativa dela. Daquela de viver eternamente ao teu lado, na esperança da vida eterna ao lado do Senhor. Uma vida eterna que não começa lá quando o Senhor volta, mas uma vida que começa agora, quando o Senhor entra em nossa vida e transforma. Por favor, Jesus, nos usa poderosamente. Obrigado, Senhor, por esse texto. Obrigado por essa mensagem. E obrigado porque o Senhor nos alcança em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um grande abraço. E semana que vem tem mais algumas coisas especiais para vocês sendo preparadas. Creio que vocês vão gostar. Deus abençoe. E um abraço. E até outro dia. Bom, infelizmente nós estamos já chegando a mais um finalzinho de culto, mas não fique triste, tá? Que sábado nós teremos novamente transmissão, tá bom? Na próxima quarta-feira também, e é isso, tá bom? Recadinhos de sempre, que vocês já estão cansados de ver e escutar eu falar, né? Estão cansadas já, mas tem gente que ainda tá na teimosia. Vai aí logo, clique em se inscrever, tá bom? Qual é o próximo que eu vou dizer? Deixa o seu like e não esqueça de ativar as notificações, tá? Vai que a gente tem uma transmissão assim, você não tá sabendo, aí já vai chegar lá a notificação pra você no YouTube, tá bom? E nos segue nas redes sociais, tá bom? Lá no Instagram, pesquisa IASD Araçoiaba e Adventistas Neópolis. E nos segue, tá bom? Não esquece. Obrigado por ter ficado com a gente até agora, tá bom? Um grande beijo pra vocês, um abraço bem grande. E é isso. Se você não é do grupo de risco, venha pra igreja sábado, viu? Ou aqui em Araçoiaba, ou em Jardim Neópolis, ou não sei onde é que você mora. Se tiver uma igreja, vai pra lá. Se não for do grupo de risco, claro. Não esquece da máscara, do álcool gel e da palavra de Deus, tá bom? É isso. Tenha uma ótima noite pra vocês e nos encontramos
encontramos novamente sábado. Tchau, tchau. E para finalizar mais o culto abençoado, vamos todos juntos cantar a música Eu Sou Teu. E nos vemos quando? Sábado. Tchau, tchau.